Então ele fala aí pra gente que numa sala de cinema, a primeira fileira tem 8 poltronas, na segunda 12, na terceira 16, e ele quer saber quantas fileiras são necessárias para que nessa sala consiga comportar 360 pessoas sentadas. Ora, essa questão aqui é uma questão de sequência numérica, no caso uma progressão aritmética, porque se você fizer a diferença entre um termo e o seu antecessor, sempre vai dar 4. Quer dizer, essa sequência anda de 4 em 4. E, na verdade, eu quero saber a soma de quantos termos eu tenho que somar nessa progressão aritmética, de forma que o total dê 360. Tá? Eu vou resolver essa questão de duas formas diferentes, uma mais intuitiva e outra usando o conceito, para que você esteja atento a esses tipos de questões. Só que antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, curta e faça um comentário se possível, para que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas. Então vamos lá, olha só. Então, na verdade, nós temos essa sequência aqui, 8, 12, 16, o próximo seria 20, tá? E eu quero saber quando essa soma vai dar 360, tá? Então, quer dizer, até se você usar o raciocínio lógico e você for fazendo somas aos poucos, você pode chegar à solução do problema, tá? O problema é que quando isso é um número muito grande, aí isso se torna um pouco mais difícil e quanto mais contas você vai fazendo, a possibilidade de erros vai aumentando. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso somar termos de uma progressão aritmética. Para somar termos de uma progressão aritmética, né, a soma dos n termos de uma progressão aritmética, você precisa ter o primeiro termo, no caso, o último termo, a quantidade de termos que você está somando e você vai dividir isso por 2. E o que eu tenho de informação aqui? Na verdade, o que eu tenho de informação é só o primeiro termo. Olha, o primeiro termo é 8. Para eu achar o AN. Aí, para achar o AN, se eu não tenho esse último termo, que é o termo que está lá no extremo, é o último termo que eu vou somar, eu vou ter que usar a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. E como é que ela funciona? AN é igual ao primeiro termo mais a quantidade de termos menos 1 multiplicados pela razão, certo? Aí, com isso aqui, eu consigo achar o AN, substituir ali e chegar à nossa solução. Então, vamos devagar para chegar na solução. Então, quem vai ser o meu AN? O meu AN é o A1, que é 8, mais N, que eu estou procurando, menos 1, que multiplica a razão. A razão é 4, né? A sequência está indo de 4 em 4. Vou fazer aqui algumas arrumações e depois substituir. Então, o que eu tenho aqui? Esse 4 está multiplicando todo mundo dentro do parênteses. Então, eu tenho que AN é igual a 8 mais 4 vezes N, 4N, e 4 vezes menos 1, menos 4. Distribuir, tá? Distribuir. Tem uma coisa aqui que eu posso juntar sim, 8 e menos 4. E 8 e menos 4 dá 4. Então, o meu AN, ele é 4 mais 4N. E aí, com isso, agora eu vou substituir ali, tá? Bom, então, substituindo esse AN aqui no lugar de AN, o meu SN vai ser o A1, que é 8, mais o AN, que é isso aqui, mais 4N, vezes N, divididos por 2, tá? Bom, esse SN, que é a quantidade de termos que eu estou somando, eu tenho que esse resultado, ele dá pra gente, é 360. Então, aqui ao invés de SN, que é a soma dos termos da minha progressão aritmética, eu vou colocar 360. E agora a gente vai fazer a conta ali, tá? Para fazer aquelas contas, você pode, como aqui é uma multiplicação, você pode passar esse 2 para cá multiplicando, mas eu não vou fazer isso não. Primeiro eu vou olhar aqui dentro do parênteses se tem alguém para juntar, e depois eu vejo se tem alguém para simplificar, tá certo? Então, reescrevendo aqui, ó, 360 é igual, o 8 dá para juntar com 4. 12 mais 4N vezes N, isso aqui dividido por 2. Aí, olha só, esse 2 aqui, ao invés de eu passar ele multiplicando para cá e não aumentar o 360, esse 2 aqui ele divide qualquer termo da minha multiplicação. Então, ele divide o 12 e ele divide o 4, certo? E aí, na verdade, o que eu tenho aqui? O que eu tenho é 360 é igual, já dividi o 2, tá? 6 mais 2N, entre parênteses, vezes N. E agora, aquele N ali eu vou jogar multiplicando todo mundo ali dentro do parênteses, ou seja, 360 é igual 6N mais 2N ao quadrado, né? N vezes N vai dar N ao quadrado. E aí eu tenho essa expressão que você já observa que está se modelando para uma equação do segundo grau. Então eu vou colocar todo mundo que é número N de um lado só e do outro lado eu vou igualar a zero. Então eu tenho 2N ao quadrado mais 6N, deixei todo mundo aqui, e o 360 eu vou passar para lá, igualar a zero. Eu posso melhorar ainda essa expressão, eu posso dividir todo mundo por 2. Na hora de eu fazer a minha resolução da equação do segundo grau, eu trabalhar com números menores. Então, dividindo todo mundo por 2, aqui vai ficar só N ao quadrado, aqui 6 dividido por 2 vai dar 3N, e 360 dividido por 2
180. Isso é igual a zero. Eu vou calcular aqui as raízes dessa equação do segundo grau em n, e o n é, na verdade, a quantidade de fileiras que eu tenho para que essa soma dê 360. Então, ali, fazendo a nossa separação, o que nós temos para separar ali? Ó, o nosso A vai ser 1, o número que está aqui na frente. O nosso B vai ser 3. E o nosso C vai ser menos 180. E eu vou substituir isso fazendo do modo que a maioria faz, que é usando a fórmula do delta. O que é o nosso delta? O nosso delta vai ser B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. E a segunda parte, como está em N, N vai ser igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de A. Vou fazer aqui, ó, delta vai ser B ao quadrado, então eu tenho 3 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 180. E aí eu tenho 3 ao quadrado, cuidado para não dizer que é 3 vezes 2, na verdade elevar ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo, então é 3 vezes 3, 9. E aqui, olha só, o sinal, vamos ver, com a multiplicação a menos vezes mais. Menos, sinal diferente dá menos, só que menos vezes menos vai dar mais. E 4 vezes 180 dá 720. Então o nosso delta deu 729. Aí você fala assim, ferrou, porque vai ser uma raiz que eu desconheço. Calma, devagar aqui. Então, continuando, n, né, já que eu estou achando a minha equação em n, vai ser menos b, então menos da fórmula, o valor de b, que é 3, então vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 729 sobre 2 vezes a. O a é 1. Daqui vão sair duas soluções, tá? Uma positiva e uma outra negativa. E a negativa eu vou desconsiderar porque eu estou contando o número de fileiras, o número de fileiras não vai poder ser negativo. Então, já sabendo aqui que eu só vou resolver o número positivo, eu vou ter menos 3 mais raiz quadrada de 729. Olha só, ou você decompõe 729 e vai agrupando de 2 em 2 para achar a raiz quadrada, ou você vai raciocinando sobre raízes quadradas mais conhecidas. Então, aqui perto de 729, eu tenho aqui, por exemplo, raiz quadrada de 400 é 20. E aí, como é que eu sei que é 20? Porque é de 4 é 2. Então, de 400 é 20. É de 30, né? Aqui da raiz quadrada aqui dá 30, é a de 900. E aí, como é que eu sei? Porque a de 9 é 3. Então, aqui é um número entre 20 e 30. E aí eu vejo se está mais próximo do 20 ou mais próximo do 30. E dá para refinar mais ainda. Se o final aqui é 9 e raiz quadrada você acha multiplicando um número por ele mesmo, eu tenho que ter dois números no final que, quando eu multiplico, isso dê 9. Então, as opções que eu tenho é final 3, porque 3 vezes 3 vai dar 9, e eu tenho final 7, porque 7 vezes 7 é 49. Tá? Como 729 está muito mais próximo de 900 do que de 400, então eu vou chutar aqui 27, ao invés de 23. E realmente, isso aqui, tá? A raiz quadrada de 729 é 27. Tá? Você pode conferir aí que 27 vezes 27 vai dar 729. Aqui embaixo, 2 vezes 1, 2. Tá? E como eu havia dito, eu só me preocupei, ó, com o que vai dar positivo. Porque se eu botar a outra parte aqui, que vai dar menos, isso aqui vai dar um número negativo. E o meu n é um número de fileiras, não pode dar negativo. E aí 27 menos 3 dá 24. E 24 sobre 2, 12. Então, esse é meu n, é a minha quantidade de fileiras. E a resposta é a letra B. Então, esse problema é um problema bem clássico de progressão aritmética. Agora eu vou fazer usando a lógica e usando também algumas propriedades de progressão aritmética que facilitaria aí a nossa resolução. Então, vou apagar essa resolução aqui e fazer o outro modo. Então, fazendo do outro modo, eu vou usar as opções ao meu favor. Quer dizer, eu vou supor inicialmente que, será que 9 fileiras é suficiente para a soma desses termos dar 360? Vamos ver? Então, ó, 8, 12, próximo termo 16, aí mais 4, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos ali. E eu vou verificar se aquela soma ali dá 360. Só que eu não vou somar de 1 em 1 não, tá? Eu vou agrupar de 2 em 2, somando os termos que estão equidistantes do extremo. Então, se eu somar esse com esse, ó, eu tenho aqui 48. Se eu somar 12 mais 36, eu também tenho 48. Se eu somar 16 com 32, eu tenho 48. Se eu somar 20 com 28, eu também tenho 48. E sobrou esse cara aqui, tá? E aí o que está acontecendo aqui? Na verdade, eu estou usando uma propriedade de PA. Quer dizer, quando você soma os termos que estão equidistantes do extremo, eles dão o mesmo valor. E aí eu poderia ver quantos termos tem aqui, e ao invés de eu somar 9 termos, eu poderia somar 8, dividir por 2 e somar o cara que ia sobrar no meio. Como é uma quantidade ímpar, e esse cara que sobrou aqui no meio, 24, não é à toa que ele vai dar. Não é à toa que ele é metade de 48.
Porque esse termo que sobra no meio, ele é a média aritmética da soma dos termos que dão equidistantes dos extremos. Né? Se você somar qualquer termo equidistante dos extremos, vai dar 48 e a metade, a média aritmética, vai dar 24. Quer dizer, então aqui eu tenho 48 aparecendo 4 vezes e eu tenho que somar 24. Tá? 48 vezes 4, 32, sobe 3, 16, 19. Então 192 mais 24. Então aqui eu já vejo que isso aqui não vai dar 360. Certo? Então 9 fileiras não vai ser suficiente para o que eu quero fazer. Então, vou apagar isso aqui e vou tentar agora com 12 e realmente a gente vai ver que a resposta vai ser essa, porque a gente já fez anteriormente de uma maneira mais formal. Então, usando a mesma lógica que eu usei no exemplo anterior, agora eu estou somando 12 termos, tá? Que a razão é 4. Então, vamos lá, olha só, de novo, ó, estou somando os extremos. Tá? Então, qualquer termo que eu somar aqui, os extremos, vai dar 60, qualquer um deles. Se você olhar aqui o próximo, 12, 48, também vai dar 60. E quantas vezes vão aparecer esses 60? Bom, agora você está somando uma quantidade par de termos, então esse 60 vai aparecer 6 vezes. E não vai sobrar ninguém no meio, porque você está somando uma quantidade par de termos, diferentemente do anterior, que sobrava um no meio, que é a média aritmética desses termos que estão sendo somados, que estão nos extremos. Então aqui não vai sobrar ninguém. Então, se você tem 12, você está agrupando de 2 em 2, na verdade você tem os 60 aparecendo 6 vezes agrupados. Então vamos multiplicar isso aqui, o 60, por 6. E aí quando você faz essa conta, 60 vezes 6, 360, é justamente, né, então eu preciso somar 12 termos para que eu tenha 12 como resposta, que é a quantidade de fileiras necessárias para que essa sala de cima comporte 360 pessoas. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho.